depois, viveram felizes para sempre. Não é mesmo? Olá, meu nome é Diego Guedes, sou pianista e criador aqui do canal Clamp-me. E eu sou Paulo Noriega, tradutor especializado na área de dublagem. E aqui estamos hoje para falar sobre Clamp de uma forma bastante específica. Estamos aqui para falar sobre a série Os Irmãos Grimm e as facetas do horror, que estreou na Netflix em 2024 e resultado de uma parceria entre a Netflix e o Clamp, produzido pela VIT Studio, que é uma empresa derivada da Production ID. Nós tivemos o anúncio sobre a parceria do Clamp com a Netflix, juntamente com outros mangakás, então ao todo seriam 6 mangakás, que teriam essa parceria, resultando em algumas animações, e acredito que pela questão da pandemia, em 2021 tivemos a divulgação do cartaz com os personagens principais. A parceria, ela tinha como objetivo o Clamp criar o design de personagens dessa série, e aí nós tivemos o cartaz divulgado em 2021, e temos como roteirista a Michiko Yokote, que é a roteirista, que foi a roteirista do Holic e de Kobato, Uhum, e o uhum. Akira Miyagawa, que foi responsável pela trilha sonora, e eu vou falar mais sobre a trilha sonora, porque ela é muito especial, vou falar mais sobre ela lá para frente. E é importante a gente lembrar que essa série é baseada lá nos contos clássicos dos irmãos Grimm, o Jacob e o Wilhelm Grimm. E os primeiros contos foram publicados a partir de 1812 e até a sétima edição contou com mais ou menos 211 contos. Então, para falar sobre a tradução para o português da série aqui para o Brasil, ninguém melhor para falar sobre isso do que o Paulo, que está aqui com a gente. Paulo, agora é com você. Tá certo, não, obrigado, Diego. Não, esse projeto foi um projeto muito legal, muito especial, assim, porque eu sou fã de contos de fadas desde que eu me entendo por gente, né? Sou muito Disney, quem me conhece, né, mais na intimidade sabe que eu sou Disney maníaco também, que a Disney não tem como também nos que não falar de contos de fadas e não falar da Disney também, né, e do impacto que a Disney tem em relação a essas histórias. Então é um projeto muito especial, assim, ele, como você disse, ele estreou em 2024, e se eu muito não me engano, ele chegou pra mim no finalzinho de 2023. Tenho quase certeza que foi em dezembro de 2023 que foi quando a proposta do projeto chegou. A dublagem, né? Enfim, a dublagem em português do Brasil foi realizada pela MGA Studios, que é um estúdio de dublagem muito conhecido, muito famoso aqui do Rio de Janeiro, de onde eu falo. Então eu já trabalho para ele já há um bom tempo e esse projeto é muito legal, assim, porque muito coincidentemente, essas coisas meio cósmicas, assim, chegou em dezembro, em novembro eu comecei a participar de um grupo de estudos de contos de fadas, só dos contos dos irmãos Grimm, especificamente. Caramba, que legal. Foi uma Mas grande você coincidência. participou desse estudo por causa da tradução? Não, foi muita coincidência. Eu comecei esse grupo de estudos porque eu estava afim. E aí, em dezembro, um mês depois, me propuseram esse projeto justamente de coisas que eu já tinha começado a estudar porque eu quis. Simplesmente, Nossa, assim, depois, sabe? depois quando a Yuko fala que não existem coincidências, né? Exatamente, é muito doido, assim. Eu achei que realmente é um daqueles casos meio que de coisa cósmica mesmo, né? E eu confesso que até então eu não tinha noção, assim, desse projeto estava em desenvolvimento, porque se a gente pegar hoje na Netflix, ela tem parceria com zilhões de coisas, a gente nem consegue ter noção, né, de tudo que está sendo produzido. Mas logo depois que o projeto chegou, e aí eu comecei a pesquisar mais coisas do projeto, fui pegando as informações e fiquei muito feliz de saber que tinha o dedo do Clamp, né? Como você mesmo disse, né? Tinha o dedo do Clamp ali, e então eu, enfim, fiquei. Porque realmente, né? O Clamp, ele também tá na minha história, na sua, nem se fala, né? Sou, enfim, vi Sakura, as Guerreiras Mágicas, que então tem alguns animes de fato que fizeram muito parte da minha infância, da infância de vários brasileiros, né? Da nossa época, né? Que a gente é mais ou menos da mesma geração. Então, eu fiquei muito feliz de saber que tinha o dedo do Clamp ali. E são 6 episódios, né? Se eu muito não me engano. São 6 episódios. Que de fato pegam histórias, né? Enfim, que são histórias muito clássicas, como a Cinderela, João e Maria, Bautista de Hamelin. E coloca realmente muito. Nem sempre todas são de horror, por mais que aqui em português tenha ficado as facetas do horror, né? O título em português, mas nem todas têm horror, né? Mas tem muitas subversões, tem muitas coisas que são bem diferentes, né? Das histórias que a É, gente conhece, para né? quem, para quem não conhece, dificilmente alguém aqui não vai conhecer, mas para quem não conhece,
é uma outra versão, é uma outra Sim, roupagem daqueles contos clássicos dos irmãos Grimm. E eu acho exato. muito interessante como a série faz a gente acreditar em algo e dá uma sensação de incerteza. Às vezes a gente acha que vai acontecer alguma coisa muito ruim, no fim termina bem. Às vezes a gente começa Sim, bem e termina muito ruim. Então, essas novas formas de contar os clássicos que a gente já conhece, eu acho que é um baita diferencial da série, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, é muito legal, assim, ela, como são 6 episódios, ela pega, pelo menos na minha concepção, né? 3 deles eu acho que são os mais conhecidos mesmo. Se eu não me engano, que faz um tempo, tá, gente, que eu já traduzi, mas estão assim, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, e João e Maria. Eu acho que são as mais conhecidas mesmo do grande público. As outras são, mas, por exemplo, elas não têm uma grande adaptação feita pela Disney, então, às vezes, dependendo, né, pode passar batido, mas são o Flautista de Hamelin, os Músicos de Bremen. Não, assim, não falo título de Hamilton, mas tem outra que é do Sapateiro, que tem do Sapateiro e os Ah, o Anões também. Sapateiro e os Anões. Isso, isso. Aham. Então o Sapateiro e os Anões, o Flautista de Hamelin e os Músicos de Bremen, eu acho que são as que talvez, dependendo da perspectiva, as pessoas não conheçam tanto, porque não tem uma grande adaptação audiovisual, por exemplo, né? Enfim, também o cinema não explora tanto quanto Cinderela, que tem zilhões de adaptações, Chapeuzinho também, que já tem zilhões de adaptações, né? Então achei É. interessante porque eles pegaram meio que um meio a meio, né? Não, é interessante a gente ver E que isso. se a última edição, a sétima edição, contou com 211 contos, então tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Não, não, exatamente. E, assim, esse grupo de estudos de que eu falei, ele faz parte de um instituto, né, chamado Instituto Dédalus, que é um instituto que fica lá no Nordeste, e eles têm uma pós-graduação só em contos de fadas. E aí eu tô fazendo, atualmente eu faço, tô fazendo essa pós-graduação. Então, assim, te dou contos de fadas assim, tipo, são 2 anos, eu tô indo agora em 2025, ao começo do segundo ano, né, que eu tô estudando, então. E, cara, realmente, assim, os contos de fadas é um gênero que tem zilhões e zilhões de histórias que a gente não conhece. Porque muitos, principalmente, não foram adaptados pro audiovisual, né? Não só dos irmãos Grimm, enfim, se a gente pegar também vários fabulistas, né? Porque a gente também fica muito preso ao eixo europeu. A grande verdade é que as versões mais famosas que a gente conhece são do eixo europeu. Mas se a gente pegar, tipo assim, a riqueza que tem de contos de fadas asiáticos, eslavos, africanos, são coisas que não estão no nosso imaginário, né? Não chegam aqui. Uhum. Então a gente está muito enviesado também pelo viés europeu. E alguns, de novo, alguns contos, como eu falei, desses contos europeus, são explorados ao máximo, né? Todo ano você vê a adaptação de alguma forma, né? Então, mas tem realmente um mundo que, enfim, inexplorado aí, com certeza. Eu tenho uma dúvida. Diga. A versão em inglês já foi criada pelos próprios japoneses? Já veio oficialmente junto com o japonês? Então, acho que é importante falar um pouco de como é que geralmente funciona um pouquinho do processo, na verdade, né? Enfim, na dublagem. Então, os materiais, como eles chegam pra gente, varia muito. Em anime, principalmente, eu acho que uma tendência antiga no Brasil, se a gente pegar Cavaleiros, até Sakura mesmo, por exemplo, né, que é do Clamp, muitos chegaram pra gente pela dublagem do espanhol. Uhum. Não vinha geralmente o vídeo e o áudio no idioma original. Então depende muito de onde vem, quem é que está distribuindo e tal. Mas na Netflix, para esse projeto, o vídeo que eu recebo, o vídeo logo e o áudio dos episódios, né, porque a gente precisa, né, ter, né, que é audiovisual, né, você não pode traduzir no vácuo, né, no vácuo. O vídeo e o áudio eram em japonês mesmo, então não passou por uma dublagem exatamente em inglês. Poderia ser, às vezes acontece, mas para esse projeto não. E aí você pergunta, tipo, mas por exemplo, no meu caso, eu não sei japonês, né? Então como é que se traduz nesses casos? É porque a transcrição das falas, né? O que os personagens estão dizendo, o roteiro, como a gente fala, passa pelo inglês. Então o roteiro que eu recebo, ele é em inglês mesmo. E aí, eu sei que é uma coisa meio complicada pra quem não é do ramo entender, né? Mas assim, então basicamente, o meu apoio linguístico pra tentar entender o que aqueles personagens estão dizendo passa pelo inglês. Tem o japonês ali também, mas assim, pra mim não acaba não servindo muito. Eu não falo japonês. Então, eu vejo que disseram no inglês, passa pro português, né, tipo, na minha cabeça, e depois eu preciso colocar no tempo e na boca daqueles personagens, porque quando a gente pensa em dublagem, é difícil as pessoas conseguirem, enfim, não é muito palpável. Mas você tem que fazer um certo ensaio para ver se aquela proposta sua de fala vai caber naquela boca de modo geral ou não, sabe? Então é um processo um pouco louco. Então, na verdade, eu fico entre 3 línguas: o inglês, o japonês e o português, no caso, né? É meio doido.
Mas a maioria esmagadora dos animes que a gente vê hoje, principalmente nos Netflix, são feitos dessa mesma forma, sabe? Então, mas como eu já tô muito tempo na área, né? Então é uma coisa que pra mim sai mais fácil. Mas é claro que é sempre um desafio, principalmente por causa do ritmo de fala dos personagens e das línguas, né? O japonês, ele tem um ritmo, eu falo, né? Um ritmo de fala, né? Um fluxo de fala que é muito diferente do nosso, né? Tipo, às vezes eles param de falar em momentos em que a gente, num discurso natural em português, a gente não pararia, né? Por exemplo. Então, conseguir adequar tudo isso é muita coisa, assim, tipo assim, que tem que ser levado em consideração para tentar passar o máximo de naturalidade, né? No nosso idioma. Mas esse é um desafio que não é só desse projeto, é um desafio que permeia, acho que a dublagem como um todo, né? Porque qualquer língua exótica que a gente traduza, que passa mais ou menos por esse mesmo processo que a gente está conversando geralmente aqui, em geral aqui, tem esse mesmo desafio. Então, por exemplo, eu já traduzi ao longo do tempo, nesses moldes, filme filipino, filme do idioma da Índia, né? O hindi, filme da Islândia, sabe? Tipo, de vários idiomas, assim, que, putz, assim, é um universo de coisas, assim, e que pra gente, em português, as coisas ficam maiores ou ficam muito menores. E aí você precisa colocar mais coisa ali para poder caber na boca. Enfim, é um universo, na verdade. É um universo. Então não é simplesmente traduzir um texto, você tem que estar Não, atento ao que está acontecendo na imagem também. exatamente, E exatamente. A aí, só imagem, ela sempre é o recapitulando, norte. a Isso. sua, a sua referência visual, sonora, é do japonês, mas o texto Japonês. vem em inglês. Exato, exato, exato. E aí depois você transforma aquilo para o português, fazendo as adaptações que você acha que são necessárias, né? Então, por exemplo, coisa que é muito clássica em qualquer anime, os pronomes honoríficos. Honorífico não é uma realidade do Brasil. Não é uma realidade nossa, a gente não tem. Né? Por mais que hoje você até veja algumas dublagens que usem pronome honorífico, não é uma coisa que faz parte da nossa história nem da dublagem brasileira como um todo. Você lembra? Você pega Sakura, Guerreiras Mágicas, não tem honorífico, porque não faz parte da nossa realidade. E como a ideia é sempre tentar deixar o mais próximo possível, honorífico é sempre uma coisa que você tem que driblar. Então tem coisas que você pode traduzir, dependendo, claro, do honorífico da relação. Senhor, senhora, senhorita, né? Se é o kun, de repente, né, que é o mais afetivo, você pode colocar um inho, que traz uma afeição ali. Em outros casos, você simplesmente corta o honorífico, né? Então, a ideia é que é muito comum, de senpai, que é uma figura veterana, né, mas que você deve respeito, por exemplo, né? Eu traduzo, por exemplo, um outro anime da Netflix, chamado Kakegurui, que é o nome. E é de escola. E já na escola deles lá, eles já têm essa referência de senpai, né? Tipo assim, você é mais velho do que eu, então eu falo senpai. Que seria tipo um veterano, mas aqui a gente não chama as pessoas dessa forma, não tem essa hierarquia. A gente não chama, veterano Diego. Isso não existe É, aqui, culturalmente né? no Brasil, a gente não trata diferente alguém que é um ano mais velho do que a gente. Não E usa tem. um termo específico por causa disso. Exato. O português, na verdade, quando a gente para pra analisar, ele não é uma língua muito hierárquica, né? Se a gente É. parar pra pensar, a gente não tem muito, a gente não gosta da hierarquia. Essa que é a verdade, né? Mas, então, né? Mas é verdade. É legal porque sempre faz a gente refletir muito reflete muito sobre o DNA da nossa língua, né? E o japonês é uma língua extremamente oposta, né? É uma língua que zela muito pelo respeito e pela formalidade, por exemplo, é uma coisa cultural deles. Mas aqui não. Então, por exemplo, você então tem honorífico, por exemplo, que você vai cortar, No né? máximo que a gente Tipo. usa aqui é o senhor e você, senhora e você, né? Exatamente. E o Sama, às vezes, também é um livro que aparece bastante. Mas dependendo, pode ser um imperador, pode ser um deus falando, então você pode colocar o imperador fulano. Eu lembro que em Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, na saga de Hades, é Hades-sama, né, em japonês, em português, Imperador Hades, porque ele é o imperador do inferno. Então são Uhum. subterfúgios linguísticos que você tem que usar para tentar trazer um pouco mais, para deixar realmente, como eu falei, o conteúdo mais próximo, né? Mas outras tantas coisas, dependendo, você não. Dependendo se é um alimento muito específico do Japão, talvez dependendo, você não precisa traduzir. Aí a gente já tem várias instâncias, né? E subinstâncias culturais, não tem uma fórmula pronta. Eu falei do honorífico porque eu acho que ele é o caso mais batido, assim, geralmente, é o que mais passa, né? E até em mangá mesmo, se a gente pega os mangás no Brasil publicados, você vê que tem editora que usa honorífico, editora que não usa honorífico, né? Então, também são abordagens de tradução e linguísticas diferentes, né? Tem isso também. Então eu acho que é isso que explica porque o português, a legenda e da dublagem são iguais. Mas o português dublado do inglês legendado são diferentes, Sim, né? sim. Porque aí você não precisa, então, deixar igual, mas aí você tem como deixar a Exatamente. dublagem e a legenda em português iguais, mas aí você não precisa.
Deixar. Então, mais ou menos, assim, como é que eu vou dizer? Porque, assim, o inglês, claro, quando a gente recebe o roteiro, às vezes o roteiro em inglês já fez adaptações que eles são pertinentes para eles, né? Então, mas cabe a mim ver o que eles fizeram, o quanto que é pertinente pra gente. E aqui no Brasil, de modo geral, quando a gente pensa na dublagem e na legenda, por exemplo, do que as pessoas veem, então vamos pegar esse nosso projeto. Tem a dublagem e tem a legenda. A legenda não sou eu que faço, a legenda é uma outra pessoa. É um outro profissional que faz a legenda. De outra forma, às vezes a gente nem tem contato, muitas vezes. A gente nem A legenda é em nem se fala. português, você Isso, a fala. legenda isso, exato, a legenda em português, em PDR. Em PTBR, exatamente. Então, a tradução que você faz é a tradução do que é falado, do que é gravado, Isso, exato, exato, na exato. dublagem. Exato. O processo, assim, de bem linhas gerais para o pessoal entender. Chega um projeto no estúdio, me encaminho, eu traduzo e adapto, né, segundo as formatações específicas, porque tem um modelo de arquivo, né, que a gente recebe e tal, papapá, levando em consideração tudo isso que eu já disse. Aí mando de volta pro estúdio, né? E aí o estúdio vai escolher um diretor de dublagem, que vai ser o coordenador artístico do projeto, então ele que vai receber o texto, vai olhar meu texto, claro, vai revisar talvez algumas coisas ali, dependendo, né? Isso varia muito de diretor para diretor. Ele vai escalar o elenco. Então, assim, quem são as vozes que eu conheço aqui que eu acho que vão conseguir chegar à altura das vozes desses personagens, né? Às vezes, até se é um ator ou uma atriz de voz famosos, de qualquer idioma, tá? Não é só do inglês, do japonês, às vezes eles podem até ver se já tem alguém no Brasil que já faz aquele, né? Dubla muito esse ator e essa atriz de voz com mais frequência. Às vezes o cliente, ou a Netflix, dependendo, pode pedir teste de voz para ver, tipo assim, então mandam-se 3 amostras, o diretor faz teste, às vezes com 3 pessoas, geralmente, 3 dubladores, para o cliente escolher. Então quem vai escolher é o cliente, no caso a Netflix. Não lembro agora se para os Green teve algum tipo de teste, eu acho que não teve, não. Acho que foi uma coisa mesmo da direção, que foi a Natália Alves, inclusive, a Natália Alves, que foi a diretora do projeto, enfim, beijo, Natália. E quem passou o projeto foi a Eloá, que tá lá também até hoje. Foram as grandes parceiras, assim. E aí, o diretor escala, e aí, né, então se estipula os horários que os dubladores vão ao estúdio, né? Hoje, já há um bom tempo na dublagem, as dublagens são individuais, então o dublador ele chega lá sozinho, ele vai pegar, tipo assim, ver quantas horas ele vai ter totalizando, né? Ali, que ele vai ter que ficar em estúdio, uma estimativa. Ele vai dublar todas as falas daquele personagem dele em que ele tá aparecendo. Aí depois vem o outro, vai fazer a mesma coisa, vai fazer outra, até a produção acabar. Aí gravou, aí depois geralmente tem a parte da edição, porque o que se gera nesse momento de estúdio é o áudio cru. O áudio ele tá cru, né? E aí depois se edita bem, né, de um modo geral, tem os editores que são responsáveis por essa parte. Por fim, o mixador, geralmente, vem o Antes, entre o mixador e a edição, às vezes pode ter um controle de qualidade já interno do estúdio, que às vezes pode pegar alguma questão linguística que possa melhorar, ou às vezes uma questão técnica mesmo, tipo assim, nossa, viram que aí a fala não foi gravada, deixou que gravou a fala, não gravou a fala, sei lá. Aí precisa regravar a fala de novo. Então tem controle de qualidade ali, é muito comum, interno do estúdio. Aí depois, com tudo já meio pronto, praticamente, vai para mixagem. E a mixagem ela é fundamental, porque ela é que justamente que vai integrar o áudio cru, a trilha sonora, os efeitos sonoros da produção. E uma mixagem ruim, quem aqui já estiver vendo a gente e já talvez lembre de alguma coisa que já viu na vida, uma dublagem muito ruim, às vezes é por conta da mixagem. Porque uma mixagem muito ruim, ela destrói um produto. Porque você não consegue ouvir, porque às vezes está muito mais baixo do que deveria, ou às vezes é aquele momento em que a trilha sonora tem que estar no talo, porque é o momento da ação, da catarse, e a trilha sonora está muito baixa. Então também compromete muito assim, a experiência sonora, Então, né? é a Tipo, nesse mixagem que momento. vai equalizar entre a voz e o ambiente do que está Isso. acontecendo. Exatamente. Assim, então, tudo isso é feito por um mixador experiente, enfim, numa sala linda. Geralmente as salas dos mixadores são salas enormes, com várias caixas de som, para que justamente a experiência sonora do telespectador possa, de fato, ser a melhor possível. Ou seja, tipo assim, que ele possa assistir aquele produto dublado e, na medida do possível, não estranhe, assim, sabe? Tipo, que tem que casar. Não é para Uhum, parecer que, de fato, foi reconstituído o áudio, é para parecer que, de fato, aquele produto foi concebido em português desde o começo. A magia da uhum. dublagem, em qualquer idioma, da boa dublagem, se propõe a isso. Então se mixa, beleza, mixou, mandou pro cliente, aí sim, mandou pro cliente. Aí o cliente, geralmente alguém lá costuma analisar o produto e às vezes pode ser que ainda volte alguma coisa do cliente, algum ajuste, qualquer coisa que, segundo os padrões do cliente lá, ele queira mudar, sei lá. Enfim. E aí depois, sim, volta pro cliente e o produto fica lá esperando, a dublagem fica esperando até chegar o momento da estreia. E a sua tradução ainda
está passível a modificações de acordo Sim, com o sim, que sim. o dublador pode sugerir, Sim, ou o sim, diretor sim, pode sugerir? sim, 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 com certeza, sim. Por mais, assim, por mais que o tradutor ele tenha experiência, no caso, né? Tipo assim, eu, por exemplo, tô no ramo há um pouco mais de 10 anos. Eu comecei em 2012 a traduzir, especificamente nesse ramo, né? Eu acho que assim, quando o tradutor ele já tem muita experiência, existe uma tendência maior do texto dele ser mantido. Então, assim, de modo geral, nas minhas produções, eu consigo ver muito do meu texto ali. O que é muito bom, claro. Mas claro que tem algumas coisas que podem mudar, porque às vezes, por mais que a minha métrica de modo geral possa ser legal, às vezes acontece. Às vezes, por exemplo, é uma frase que eu concebi que o dublador, sabe, pra ele é um trava-língua, ele não tá conseguindo de jeito nenhum. Então, ali na hora, claro, troca isso por isso, sabe? E tudo certo. Não é uma grande questão. Mas sim, é passível. Então, quando a gente vê qualquer um produto dublado, ou ele é legendado, assim, quase todos os ramos de tradução tem uma cadeia que vem depois de você. O tradutor ele não é o detentor do produto. Então, assim, a gente tem que tentar, né, ao máximo ser aberto realmente às alterações que vêm depois. Mas muitas vezes, assim, algumas coisas, até algumas alterações chegam a mim, dependendo, algumas pedem para eu ver se eu aprovo ou não. Mas tem muitas coisas também que fogem um pouco do meu controle. Então, Uhum. mas a tendência, de novo, acho que a tendência é que com a experiência e tal, muito do que você faça tenda a se manter. Uhum. Então, só para recapitular, para desmistificar um pouquinho sobre o trabalho, Claro, né? claro, Tudo isso claro. explica por que se eu assistir a série com a dublagem em português e colocar legenda em inglês, não vai ser exatamente a mesma coisa. Porque não é Ah, tá, não, simplesmente não. pegar e traduzir ao pé da letra e Não, não, tacar. exato. Exato, não, não é, não é. Não é. Assim, que eu falo pra todo mundo. É porque as pessoas elas têm muito essa mania, às vezes, de querer ver a coisa dublada ou legendada. E é claro que vai dar problema. Eu acho que a dublagem, a sua experiência de dublagem tem que ser ver sem a legenda, assim, sabe? Tem que ser você focar naquilo. Você quer ter uma experiência do que seria, entre muitas aspas, mais próximo do original, veja no original e coloque a legenda no idioma que você quiser, sabe? Assim, entendeu? Uhum. Mas no caso, como a gente está falando de Clamp, Japão, então tudo que você também já vir, tanto dublado em inglês quanto a legenda em inglês, já vai ter passado por todo um processo de tradução e adaptação dos Estados Unidos, por exemplo, né? Uhum. Então, não dá, assim, sabe, assim. Mas você sabe o que eu achei interessante? É que, porque eu fui nos créditos finais Aham, do episódio, ou dos episódios, e aham. fui atrás dos tradutores em cada idioma. Mas Uhum. aí estava lá seu nome em português, mas em inglês não tinha nome de tradutor. É por Nossa. isso que eu achei curioso, porque a impressão que eu tive é que a própria versão em inglês já veio oficialmente do Japão junto com o Hum, japonês. pode, Porque, pode, pode. por exemplo, quando eu pego, eu tenho aqui não só os mangás em português, tenho os originais em japonês e tenho em outros idiomas também. Quando eu pego, por exemplo, o Clear Card, que foi lançado no canal oficial Aham. do Clamp, que dava para a gente acompanhar os capítulos do Clear Card e eram lançados em francês, espanhol, chinês, português, inglês, já falei? Eram Já, seis já. idiomas. E aí, quando eu pegava a tradução em inglês, comparava com o português, o inglês parecia muito mais uma interpretação do que estava acontecendo do que uma tradução do japonês propriamente dito. Inclusive, era tão mais. Eu fiquei com uma impressão assim, que era uma coisa tão mais livre que eu conseguia entender coisas que eu não tinha entendido. Aí Aham. eu, então é por isso. Então, ao invés de traduzir ao pé da letra, ele colocava meio que uma interpretação ali. Porque Só que também aí depende do fica a profissional dúvida. também, né? Ah, ah. Isso, claro, depende da edição, quem foi contratado para fazer aquela tradução. Mas Exato. aí fica a pergunta: a partir do momento que ele passa por um idioma, que é traduzido pelo outro idioma, que é traduzido pelo outro idioma, não Aham. se perde ou se deturpa muita coisa? Cara, então, bom, eu não gosto de encarar tanto a tradução como perda, né? Enfim, porque eu acho que a tradução de modo geral tem muito esse estigma, né? Estamos sempre perdendo alguma coisa, né? Mas sim, eu acho que também é mentira dizer que nada se perde. Sim, se perde, com certeza, assim. Em um grau maior ou menor, alguma coisa se perde no meio do caminho. Porque no caso de tradução indireta, como esse é o meu caso, e é muito do que a gente vê no ramo, a minha interpretação já tá viciada pelo inglês, né? Tipo assim, pelo que o inglês me diz. Então, eu não tenho outra opção a não ser confiar, de modo geral, no que tá ali, né? Inclusive, os últimos stories que eu vi no seu Instagram, ela falando justamente sobre isso. Hum.
eu não lembro exatamente quais eram os termos, mas eram termos que não fazia sentido levar ao pé da letra em português. Eu queria Uhum. muito lembrar quais eram esses termos. É, tu Quão, pegou alguma agora. coisa assim. Ai, Ah, como do que qual, é? uso do quão, por exemplo, que é uma tradução literal, será que é isso? Que eu É falei. isso, exatamente. Que acabava virando um termo que você usou ali quando as pessoas É o fazem. anglicismo, acho que é o anglicismo que eu disse, eu falo muito disso, é. É, mas aí é uma noção muito específica que, assim, tem a ver com outras questões da língua, né, na verdade. É quando você pega... Quando a gente faz em tradução literal, né, que é muito comum a gente ouvir isso, né, ou seja, que é uma tradução ao pé da letra, né, então, por exemplo, quando você pega uma expressão idiomática, né, tipo assim, você traduz ela literalmente, sendo que ou na sua língua você já tem o equivalente, isso é considerado uma tradução ruim, né? E como hoje a gente é muito enviesado e muito bombardeado pelo inglês todo dia, né? Nós temos muitas traduções literais ruins, né? Tipo assim, que nos assolam e que muitas pessoas não percebem nisso, né? Então, assim, o termo técnico para isso é anglicismo, porque é quando você é ou tradutez, enfim, porque vem do inglês, né? Anglicismo porque remete à origem, né, do inglês. Mas é o Uhum. estrangeirismo, está dentro da noção de estrangeirismo. E aí nisso tem as palavras e tem as traduções literais, entendeu? É uma coisa muito técnica, assim, que eu Eu acho que não achei é muito tanto. legal, porque você falava, não tem por que você falar isso, Essa- isso sim, em Ah, português nós temos isso ah, e isso. tá. Mas exato. Mas isso é o que diferencia realmente os tradutores, né? Enfim, sem querer parecer muito pretensioso, mas dos tradutores bons dos ruins. Porque você tem que saber como a sua língua, de fato, ela funciona e como ela opera. Mas isso se dá por meio de muito, muito estudo. Né? Então, assim, o ideal é que a gente sempre, ao máximo, tem que zelar por certas coisas. Então, tipo, tentar fugir desses literalismos ao máximo, né? Assim, por mais que muitas pessoas acabem pegando ao longo do tempo, como é um trabalho, eu sou pago por esse trabalho, eu não posso me contentar com qualquer coisa, não é qualquer coisa que vale, que presta, né? Uhum. Tipo assim, você tem que ter esse discernimento, né? Enfim, para ser um profissional do idioma. É E isso, tem as sabe? suas expertises como Claro. qualquer área Exato, e exatamente, que as exato, pessoas conseguem dominar no que elas têm experiência exato, de trabalho naquela área, né? com E eu queria te certeza. perguntar, Fala. se você sentiu uma diferença entre a tradução dos prólogos dos 6 episódios para a narrativa das histórias em si. Porque sempre antes tem ali o Jacob, o Wilhelm e a Charlotte. Eles estão num Isso. diálogo que tem alguma coisa a ver com a história que vai ser Sim, contada. exato, exato, Aliás, sim. até o estilo de desenho muda, porque parece Exato, que o estúdio é, usa aquarela nos prólogos e usa outras técnicas para a história em é, si. sim. Mas você acha que, em questão de texto, Hum. havia alguma diferença? Porque eu senti no primeiro episódio da Cinderela como se eles quisessem falar de uma forma mais culta no prólogo, ali entre os três. E aí Aham, depois na sim. história ficava algo mais popular. Sim, exato, sim, exato, é. Essa é uma coisa que eu quis deixar um pouco, sim, eu deixei os registros dos irmãos Grimm, no caso, né, mais formal mesmo. São escritores eruditos, assim, né, então, assim, quis passar um pouquinho mais esse ar de formalidade. A Charlotte, por ela ser menor, né, então, claro, falando um pouquinho mais como uma criança, né. É muito curioso, porque realmente eu tive que pesquisar muita coisa, e também os irmãos Grimm, é aquilo, eles são, eu brinco, depois de ter pesquisado um pouquinho mais coisas da vida deles, né, você descobre que eles tiveram outros irmãos, porque eu nunca soube que eles tinham uma irmã. Eu achava que a Charlotte até por um momento fosse uma criação, né, da ficção, mas não, parece que ela de fato existiu. E eles tinham outros irmãos também, mas eles aqui ganharam a fama, assim, né? Eles foram os irmãos que, sei lá, sobressaíram, parece, né, assim, na... Então, mas sim, tem isso sim, assim. Mas sim, de modo geral, eu queria deixar eles um pouquinho mais formais, sim. E aí a história você vai analisando mesmo, porque aí as histórias variavam muito, as ambientações variam muito, né? Então você vê que se passa, um que se passa na cidade, um que se passa, né, no orfanato, enfim, né? Então aí você vai realmente se moldando a linguagem com base nas ambientações e também do que você vê dos personagens, né? É isso. Eu sou a Kyoko, a sua irmã mais nova. Eu faria tudo ser sua irmã pra ter minhas irmãs perto de mim. Mas eu pensava que fôssemos uma família, Kyoko! Mas nós somos. Estamos aqui de volta na segunda parte. E aí, eu vou fazer um link com o que você estava comentando agora em off sobre a questão da música, a dublagem e a Uhum. música. Aham. Porque nessa obra, a música é muito especial. A gente consegue perceber, assim, para quem está um pouco atento ali, consegue perceber que desde a logo
do The Uhum. Green Variations, aparece as letras, o letreiro, né, do título aparece sobre uma pauta de música, aquelas linhas atrás, né, das letras. Uhum. Uhum. E aí a gente vai assistindo a série, percebe que a música está presente de uma forma muito especial, de forma que o compositor ele utiliza para cada episódio músicas de um compositor específico. E Uhum. essas músicas, elas são tipo variações também, em cima de músicas clássicas. Então nós temos os contos clássicos e nós temos as músicas clássicas que também têm as suas variações. Por Legal. exemplo, na Cinderela, nós temos o encerramento baseado numa marcha de Franz Liszt, mas é bem transformado ali, ali é até um pouquinho difícil de perceber, mas o tema musical geral é em cima de um tema de Mozart, o segundo movimento, o romance, do Concerto para Piano e Orquestra número 20. Uhum. E ali, o tema é, se não me engano, é em Ré maior, o compositor faz em Ré menor, coloca ritmos diferentes, e ali vai Aham. transformando no decorrer da música inteira. E é impressionante o que um compositor consegue fazer em cima de um tema de um outro compositor, na questão da quantidade de variações em cima daquilo. Uhum. E, Legal. e aí eu vou fazer um rápido panorama aqui dos temas musicais. A Chapeuzinho Vermelho tinha muito do Edvard Grieg. Aliás, tudo foi em cima desse compositor, um compositor norueguês. O tema principal foi feito em cima de uma valsa, Opus 12, das peças líricas. Então, o primeiro foi em cima de Mozart, o segundo de Grieg, é, considerando que Mozart é um compositor do período clássico, e nós temos um compositor romântico na Chapeuzinho Vermelho, né? Então são períodos diferentes e são estilos musicais bastante diferentes também. Uhum. João e Maria, ele utiliza Handel. O encerramento, por exemplo, ele coloca a Aleluia do oratório Messias. E ele utilizou muito a área de ópera também, Obra Mai Fu da Ópera Xerxes, por exemplo. O quarto episódio, O Sapateiro e os Anões, ele utilizou para o encerramento a Marcha Fúnebre de Chopin. Era tudo em cima de Chopin. E é Aham. impressionante o que ele fez aqui, ficou muito legal. Os temas musicais utilizados no decorrer de todo o episódio, ele utilizou o Prelúdio, Opus 28, número 7, Grande Valsa Brilhante, outros temas conhecidos também, a Valsa do Minuto, por exemplo. Uhum. Quinto episódio, ele utilizou Beethoven, então terminou lindamente com Purelise, e ele utilizou os temas no decorrer do episódio, utilizou a Quinta Sinfonia, utilizou o último movimento da Sonata Patética, só que é um movimento mais rigoroso, ele transformou em algo lírico, ficou muito bonito. A Ode à Alegria da Nona Sinfonia ele utilizou também. E o último episódio, o Flautista de Hamelin, ele utilizou música de Debussy. Terminou com o Arabesque, transformado ali, e o prelúdio à Tarde de um Fauno, que foi a música que ele utilizou no decorrer de todo o episódio. Aí eu queria te perguntar Ah. como que a música, ou se a música interfere na tradução de uma obra como essa. Há Uhum. alguma relação entre o que está escrito e a música? Você ouve essa música? Você tem Não, essa. claro, não. Sim, sim, não, sim, como tá tudo no vídeo, sim, né? Mas nesse caso, as músicas, né, que são músicas instrumentais, né? E é claro Aham, que elas dão todo o embalo das cenas e tal, realmente são muito bonitas. Você tá falando, tava aos poucos agora me lembrando, realmente, tem umas músicas muito lindas. A música que toca, por exemplo, que eu achei lindíssima, que eu não me lembrei agora, mas que eu achei lindíssima, na parte da Cinderela, que ela dança com o príncipe, tem todo momento ali dela dançando com ele, e é ali que a gente vai aham. descobrindo que ela não é tão legal assim, né? Enfim, que a Cinderela tem toda E é um uma. tema clássico transformado em um tango. Exato, isso era um tango, né? Tava querendo me lembrar, era tipo um tango. Belíssimo, né? Então tem, mas o que acontece? Pra mim não interfere justamente porque não é uma Disney, não é uma música cantada. As músicas instrumentais, elas não contam a história. Elas dão o tom, o embalo, né? Aham. Mas elas não contam a história. Então, nesse caso, não.
Pra esse projeto, não. Pra gente de dublagem, conta quando realmente é uma Disney, quando tem números musicais mesmo, né? Tipo assim, que são que estão tá ajudando a história a avançar. Quando acontece esse tipo de coisa na dublagem, o tradutor. É porque eu sou tradutor dos diálogos, como a gente costuma dizer, né? Dos diálogos. Aí geralmente, a gente traduz quando tem música, né? Porque a gente tem um vídeo, né? Então, claro que eu preciso ver a música, né? Porque a música tem a ver com os diálogos, né? Mas geralmente a gente traduz literalmente o que tá ali, a tradução literal do que está sendo dito, e a gente caminha para o estúdio. E aí cada estúdio aí vai para meio que para uma segunda cadeia, de certa forma, né? Teve aquela primeira que eu falei, mas aí acaba indo para a parte musical mesmo. Aí geralmente tem estúdios que, por exemplo, tem a figura que chama de versionista e o diretor musical. Geralmente, o versionista ele é quem vai pegar então a tradução literal que eu fiz e vai transformar aquilo de fato em música, levando em conta a Aham. prosódia, né? Enfim, a métrica, enfim, vai deixar aquilo em música, né? Porque a gente sabe, se vai traduzir literalmente música, não vai rolar nunca. Na maioria das vezes nunca vai rolar, né? Vai ter sílaba a É. mais, vai ter banda de coisa que não é agradável ao ouvido, né? Então, o versionista é a pessoa que tem esse papel. E o diretor musical, assim como tem o diretor dos diálogos, que eu falei lá no começo, é o diretor musical, então ele que vai coordenar, é o diretor que vai coordenar em estúdio o cantor, no caso, né? Que vai Aham. cantar então a música. Então, essas são as duas principais figuras nessa subcadeia, né, nessa cadeia secundária, né, por assim dizer, quando tem músicas envolvidas num projeto, né? É assim que funciona de modo geral. Eu quero te perguntar, colocar tipo uma lupa em cima de cada episódio, mas Hum. antes eu quero aproveitar e tirar uma dúvida. Uhum. É, como que é a relação entre as músicas de abertura e encerramento de animes quando vem aqui para o Brasil? Porque, por exemplo, Ah, Digimon, entendi. vamos pegar Entendi. Digimon Adventure quando veio lá na Aham. Globo. Digimon, Sim. não sei nem se pode cantar aqui, problema com o YouTube. Mas Aham. por que não manter. Gente, a música original de Digimon é muito legal. Angélica, eu sei que você está assistindo isso aqui, desculpa, tá? Não é nada contra você, tá, querida? Você é maravilhosa, mas, puxa, a música original é muito legal. E aí, até Cavaleiros do Zodíaco, quando veio na década de 90, também teve aquela marchinha que colocaram no lugar, que assim, tem uma ligação nostálgica e afetiva com aquilo, mas a gente sabe que a música original é muito melhor. Então, assim, o que Uhum. acontece nesses casos que a versão original não chega até a gente? Cara, é muito louco. Assim, como a gente entra muito em questão de direitos autorais, e, né? Tem toda uma questão do mercado de música, que às vezes é um pouco confuso. Eu não vou saber te dizer assim 100%, mas de modo geral, tudo é fruto do seu tempo. É fruto do Aham, seu tempo, da sua época. Porque esses exemplos que você falou, não coincidentemente, eles são de uma época pré-internet, pré-globalização. E isso, na verdade, como é que eu vou dizer? Isso faz uma diferença muito maior do que as pessoas que já nascem hoje nesse mundo globalizado conseguem parar para pensar. Porque, de fato, antigamente, a gente não tinha conexão com o mundo de verdade. A gente era muito mais isolado, né? Tipo assim, então a gente não tinha acesso. O que chegava pra gente, principalmente pelas dublagens, era a nossa verdade. Era a sua verdade, era a nossa verdade. E então eu acredito que assim, o Japão mesmo, assim, em alguns casos que eu já ouvi falar, eles próprios às vezes falavam, tipo assim, faz do jeito de vocês aí, porque a gente não sabe que se vocês, assim, sei lá, se o público pra vocês aí, se ficar muito colado na gente, se vai apetecer, por exemplo, tem uma história muito famosa, que é a história do próprias Guerreiras Mágicas. Os nomes adaptados, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, são porque, se eu não me engano, veio uma instrução da distribuidora na época dizendo: a gente não sabe se os nomes em japonês vão emplacar aí. É comum pra vocês? Não é. Então deixa com a cara de vocês aí. Porque no fundo o que eles querem? Que o produto venda, né? Faça sucesso e cause impacto, né? Então isso acontecia muito. Então acho que era um tamanho de várias coisas. Era a união da gente não estar conectado com outros idiomas, principalmente no caso o japonês e o inglês, né? Como hoje. Essa questão realmente das empresas lá fora meio que confiarem mais em cada país. Faz o que tiver que fazer um pouco para ter sucesso em emplacar aí. E no Brasil, agora falando uma coisa específica do Brasil, eu não sei se isso acontecia em outros países, que antigamente era muito comum ter um elo com a indústria do. Ai, meu Deus, não é cinematográfica. CD. Gente, o nome.
Do ramo de CD, dos CDs mesmo. Tipo, então, por exemplo, Pokémon tinha um CD com as músicas. Então era um produto que era vendido, que já pegava o embalo do sucesso do anime, do produto Exatamente. principal. Exatamente. Tem a abertura de Pokémon, que é clássica, todo mundo conhece, né? Esse Meu Jeito de Viver e parará, que tá aí até hoje, né? Tem os encerramentos e depois lançaram um CD de Pokémon que tinha essas músicas e mais X músicas autorais que eram criadas para poder promover o desenho. Cavaleiros também teve um CD, para quem lembra. Pra quem é bem das antigas, Cavaleiros teve um CDzinho com um bando de música inventada. Por quê? Sabe? Então também tinha muito essa retroalimentação desses dois mercados que andavam muito juntos, né? Eu acho que quem conseguiria responder com bastante propriedade é quem trabalha com questão dos Exato, direitos mesmo, exato, né? exato, exato. Aqui a gente vai tentando entender pelo que a gente Claro, ficar claro, sabendo aqui e ali, pela vivência, né? Mas eu claro, acho que sim, é um tema claro. interessante que está lidando diretamente com o público, né? Sim, Com o que claro, o com público certeza. aprova ou reprova, e eu percebo que atualmente o público reprova você colocar uma música que não é a música original, Sim, né? exatamente. Por quê? Porque, de novo, outros tempos. A galera agora tem acesso ao original a um clique de distância. É. É isso, Muito né? bom. Neste vídeo, terminamos a primeira e segunda partes da nossa conversa. Para assistir a terceira e última parte, assista ao próximo vídeo. Você achava que só os lobos caçavam, não é?